Imagina você ser escalado para um filme que poderia se tornar um dos maiores filmes da sua carreira. Ou melhor, um dos maiores filmes de Hollywood. Mas, ao finalizar as gravações, você descrever como traumática e brutal. Bom, meu nome é Kevin Luan e esse é o meu novo quadro, Arquivo Confidencial. Mas Kevin, o que é o Arquivo Confidencial? Bom, o Arquivo Confidencial é um quadro novo aqui no meu canal, onde eu vou falar sobre polêmicas, bastidores, tretas da internet e da cultura pop. E bom, eu não poderia começar esse quadro sem falar de O Mágico de Oz, que é um filme com uma história infantil, mas que os bastidores passou bem longe disso. Bom, o ator original escalado para o Homem de Lata, o Bud Ebsen, sofreu uma reação alérgica severa após o início das gravações. O pó de alumínio usado na maquiagem cobriu seus pulmões, fazendo ele colapsar na cama sem conseguir respirar. Ele passou 2 semanas no hospital e foi demitido e substituído por Jack Hawley. E a produção adaptou o produto para uma pasta. Mas será que resolveu? Não. Até porque o ator também sofreu uma severa infecção ocular, o que afastou das gravações por dias e exigiu um tratamento médico. Bom, gente, eu olho para cá e para cá porque aqui está o texto onde eu escrevi todas as informações. Sabe aquela cena linda e clássica onde a Dorothy e seus amigos acordam em um lindo campo de papoulas sob uma severa neve caindo? Bom, aquela neve era, na verdade, crisotila, ou seja, um amianto industrial puro, onde os atores tiveram que ficar horas respirando essa substância. E hoje a gente sabe que isso é altamente carcinogênica. Eu nem sabia que essa palavra existia. Margaret Hamilton, a atriz que interpretou a bruxa má do Oeste, ela tinha que ficar verde para o papel de bruxa. Mas a maquiagem usada para essa caracterização era o cobre. O cobre é extremamente tóxico se ingerido, o que significava que ela não podia comer enquanto estivesse caracterizada. Ela passava os dias da filmagem se alimentando através de líquidos, tomando tudo através de um canudo, gente. E o que que acontece? Ela precisava fazer uma limpeza minuciosa com álcool todos os dias para não ser envenenada. Bom, a fantasia de Bert Lahr, eu acho que é assim que fala, não sei, foi feita com pele e pelo real de leão, o que significava que o traje pesava mais de 45 quilos. E, tipo, era esse traje pesado com a iluminação do estúdio, que já era muito, muito quente, sabe? Passava dos 37 graus todos os dias, e aí o ator suava muito. Ele suava tanto que a fantasia precisava ser colocada em uma estufa especial todas as noites para que secasse, sabe? Para o dia seguinte ocorrer a gravação normalmente. Já o figurino de Jack Hawley era feito de couro rígido, é, impedindo que ele se sentasse. Então, para que descansasse nas pausas das gravações, ele tinha que se apoiar em uma espécie de prancha inclinada. Gente, imagina você ter que gravar sem se sentar. É péssimo, é péssimo. Bom, já Ray Bolger, o ator que interpretou o Espantalho, ele tinha que usar uma máscara que era feita de látex e de plástico e ela era colada diretamente no seu rosto. Aí fechava os poros e impedia a transpiração. É, tanto que o ator relatou, né? Ele falou que quando as luzes ficavam quentes de verdade e comiam todo o oxigênio, ele não conseguia respirar. Mas não só de produtos químicos e fantasias pesadas viviam o elenco, gente. Os bastidores eram muito pior do que isso. Durante uma cena em que Dorothy dá um tapa no leão covarde, a Judy Garland, a atriz principal, né, a Dorothy, ela não conseguia parar de rir. E aí, depois disso, vários erros, né, ela tentou fazer essa cena várias vezes, mas não conseguia. E o que que aconteceu? O diretor do filme levou ela para um canto
e deu um tapa na cara dela. E falou: Você agora vá lá e trabalhe. Ela voltou e fez a cena de primeira, gente. Ela sofreu agressão do diretor. Mas, gente, não foi a única coisa que aconteceu com a Judy, tá? A atriz que interpretou Dorothy sofreu muito mais do que isso nos estúdios. Ela tinha que manter magra, ela tinha que se manter magra, né? Um corpo de criança, digamos assim. Ela tinha que fazer uma dieta muito rígida, onde ela só tomava café, uma sopa de galinha e fumava 80 cigarros por dia. E para aguentar a jornada de 16 horas de trabalho, os médicos do estúdio davam a ela anfetaminas, que é estimulantes, para acordar e depois barbitúricos, que era calmantes, para conseguir dormir. Esse ciclo destruiu a saúde mental da Judy e gerou um vício que acompanhou ela pelo resto da vida. Anos mais tarde, Judy Garland revelou em sua biografia que alguns dos atores adultos contratados para interpretar os Munchkins, eu não sei falar, me perdoe, assediavam ela nos bastidores. Eles colocavam a mão para baixo do seu vestido e, tipo, eles colocavam as mãos abaixo do vestido dela. E, tipo, eles tinham mais de 40 anos, enquanto a atriz tinha 16. Judy Garland, a Dorothy, e o Ray Bolger, o Espantalho, eram muito próximos. Mas o Leão, eu vou ficar falando o nome dos personagens, porque o nome dos atores eu não sei se eu tô pronunciando certo. Mas o Leão e o Homem de Lata frequentemente competiam para ver quem conseguia improvisar mais e roubar as piadas da cena. Além disso, os três atores masculinos, que é o Leão, o Homem de Lata e o Espantalho, ignorava a atriz que interpretava a Bruxa Má, porque ela era uma atriz de teatro e era um pouco mais séria. Embora depois tenham desenvolvido um respeito mútuo. E vale lembrar que, mesmo sendo a protagonista, a Judy não recebia o maior salário. E eu vou trazer essas informações aqui para vocês. O Totó, que era o cachorro, recebia US$ 125 por semana, enquanto os anões recebiam US$ 50 por semana. Judy Garland recebia US$ 500 por semana e os outros atores principais recebiam US$ 3.000 por semana. Gente, se vocês acham que só a tinta verde era o problema da atriz que interpretava a Bruxa Má, não foi. Durante as gravações, ela tinha que desaparecer numa nuvem vermelha, só que o alçapão que ficava embaixo da atriz, né, para ela sair do estúdio, quando essa cena acontecesse, não funcionou. Não funcionou. E aí o que que acontece? Um fogo cenográfico foi adicionado e antes que ela descesse, a maquiagem de cobre do seu rosto pegou fogo. E o que que aconteceu? Ela sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no rosto. Não, de segundo grau no rosto e de terceiro grau na mão. Ela passou 6 semanas se recuperando e, ao voltar, recusou gravar qualquer cena que tivesse fogo ou explosões. Para substituir Margaret nas cenas de voo com a vassoura, que a vassoura soltava fumaça, contrataram uma dublê, a Beth Danko. Eu não sei se tá certo também, tá? Eu não sei falar o nome dessas pessoas. Mas durante as gravações, o cano que emitia a fumaça da vassoura explodiu, mandando Danko para o hospital com ferimentos profundos nas pernas. Gente, não sobrou. Até para dublê sobrou, tá? E aparentemente eu vi em algum lugar que é uma história de que até o Totó sofreu, tá? Parece que tinham pisado na perna do cachorro. Eu não sei se é verdade, tá? Mas se for verdade, eu vou aparecer para confirmar para vocês. Mas é isso. O que que vocês acharam desse quadro novo? Eu sei que eu fiquei muito aqui olhando para cá, é porque é onde eu estava lendo as informações que eu coloquei para vocês, que eu não queria passar nenhuma informação errada. E é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo se vocês querem ver mais bastidores polêmicos, inclusive eu já tenho até outro aqui para vocês. É, Comenta o que você achou, comenta o que você quer ver neste quadro. E é isso, gente. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais.
vai aparecer aqui na tela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e eu fico por aqui. Tchau!